A Bíblia diz, todo aquele que pede, recebe. Então Deus, então você pede, Deus pode tirar de mim o que tem que ser tirado, mudar em mim o que tem que ser mudado, acrescentar o que tem que ser acrescentado, e Ele vai abençoar. Falando, nas campanhas que eu estou falando, cada milagre bonito, nós tínhamos um caso de uma senhora, ela não é paralítica não, estava na cadeira de roda, por causa de um acidente que ela tomou, caindo de uma laje, ela ficou muitas dores na coluna e tudo, quebrou 4 costelas, mas na reunião ela levantou, pessoal, começou a dar o passo e falou que não estava sentindo mais aquela dor horrível que ela sentia, tinha que manter ela na cadeira de roda. Tivemos o caso de uma pastora, 8 anos com caroço, e Jesus foi e tirou. Quer dizer, Deus quer fazer muito mais, porque nós precisamos de ouvir a palavra, nos aproximar mais dele. Agora vamos entrar aqui no primeiro livro de Reis. Isso vai ajudar bastante. Segundo livro de Reis, desculpa, capítulo 6, versículo 8. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8. O inimigo está fazendo guerra contra você. Ah, meu Deus, misericórdia. Não temas, porque eu sou contigo. Amém? Se ele não estivesse fazendo guerra, que era perigoso, irmão. Ué, como assim, pastor? Porque você então não estava do lado contrário. O inimigo faz guerra com quem está do lado ao contrário, né? Aí diz aqui, capítulo 6, e o rei da Síria fazia guerra a Israel. Isso é para nós simbólico. Não pense na Síria hoje, ali como inimigos, não. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Coloque isso no coração. A vontade de Deus é que todo judeu seja salvo, mas todo árabe seja salvo também. Não entre com outro sentimento no seu coração, tá bom? Deus quer que, eu digo aqui para ampliar, descontrair, eu digo, Deus quer que todo brasileiro seja salvo, mas que todo argentino seja salvo também. Não é verdade? Deus quer que todo corintiano seja salvo, todo palmeirense também. Todo São Paulino, todo Santista, todo Vascaíno, Deus quer que todos sejam salvos. Todo americano seja salvo, mas todo russo seja salvo. Quando você vê nos filmes de guerra, aí você vai ver sempre, né, os alemães são os inimigos, né? Eu lembro que era garoto, e nós tínhamos lá, morávamos assim, era um rapazinho, e nós tínhamos os prédios, e do outro lado tinha outros prédios, mas tinha um rio separando. Aí nós costumamos dizer que o pessoal do outro lado eram os alemães. Sabe o que é os alemães? Eram os adversários, né? Eram os inimigos, estavam lá do outro lado. Os alemães moram no céu. Então, para com isso. Deus quer que todo homem seja salvo. Só estou dizendo que você ouve falar aqui do país e começa a imaginar alguma coisa. Não. Então aqui, o rei da Síria fazia guerra a Israel. O diabo faz guerra a nós hoje. Não temos que temer. Toda a cilada dele é desfeita. Quando? Quando andamos na presença de Deus. Talvez ele está conseguindo, está prevalecendo em algum setor. Por quê? Diz assim, e consultou com os seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem 2 vezes. Amigo, anda com Deus. Qualquer armadilha do diabo, Deus mostra. Ele não deixa você ser preso, ser enganado. Você pode ser até atacado, entenda? Mas onde você estiver, ele vai estar contigo. Ele esteve com Daniel na cova dos leões. E às vezes nós passamos pela cova. Você pode permitir você entrar até na fornalha de fogo ardente, mas ele estará contigo. O caso aqui é a comunhão que esse homem Eliseu tinha com Deus. Porque Deus sim é onisciente, sabe de todas as coisas, Deus é onipresente, entenda bem, e se você andar com Deus, com o Espírito de Deus, que eu falei na comunhão, na oração, ore. A comunhão, meu irmão, traz confiança, a comunhão traz segurança, e a comunhão faz você, entenda bem, enxergar o que o homem natural não enxerga. E Eliseu então via no mundo espiritual. Aí o rei da Síria se turbou com aquele incidente, e chamou os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Mas tem um espião aqui no nosso meio, pessoal. Aqui tem inimigo no nosso meio, tem alguém infiltrado. Quem é que está passando tudo? Vamos descobrir aí. Vamos descobrir. E disse um dos seus servos, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Irmãozinho, qualquer plano do diabo contra você, contra a sua família, não vai prosperar. Não vai, mas temos que andar com Deus. Quer dizer, essa comunhão de Eliseu não é por acaso, não.
Se você vê a chamada de Eliseu, hoje eu falei, cada culto eu dei mensagem diferente hoje, mas citei o Eliseu no culto anterior, falei do Naamã, e eu falei que esse Eliseu, quando ele foi chamado, ele tinha lá uma vida, mas assim, estabilizada, tinha sua junta de boi, deixou tudo, entenda bem. E o ministério dele, ao lado do profeta Elias, foi um ministério meio estranho no começo. A Bíblia diz que ele lançava água nas mãos de Elias. Ele lavava as mãos de Elias. Aí eu falei, não, jogando indireto para algum obreiro, pastor, com todo o temor, não. Mas quantas vezes um pregador fica chateado, o obreiro, poxa, o pastor já não me chama para orar no microfone. Às vezes não é hora, Deus sabe fazer de tudo. O Eliseu só jogava água na mão do Elias, mas foi preparado para ser o sucessor dele. Porque, pessoal, Deus não vê como vê o homem. Deus vê, o homem vê o que está diante dos seus olhos, Deus olha para o coração. E o coração de Eliseu era um coração nas mãos de Deus, quer dizer, um coração quebrantado, um coração que não deixava de maneira alguma a vaidade entrar nele, nada disso. Ciúme, inveja, nada disso, não deixe nada entrar. Deus quer usar, mas vai usar o vaso limpo, entende? Não importa se é de ouro, se é de prata, se é de bronze, importa que você seja usado por Deus. Agora tem que se oferecer para Deus, e Eliseu estava sendo chamado aqui para isso. E tanto que disse um dos, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. O inimigo tem que saber quem somos nós. O que é isso, pastor Jair? Deixa aqui, eu vou voltar já. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. Atos 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, quem? O espírito maligno, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O diabo sabe quem é você, irmão? Sabe quem sou eu? Tem que saber que nós não temos nada a ver com ele, irmão. Não somos servos dele, porque vós sois servos daquele a quem vós obedeceis, você não é. E quando você, entenda bem, estiver numa batalha, não temas, o diabo sabe quem é você, que quando você der uma ordem, ele vai ter que tremer e vai sair, mas tem que se consagrar como Eliseu, tem que deixar, às vezes, entenda bem, o prazer, não que seja errado ter junta de bois, ter uma empresa, nada, é saber ouvir a voz de Deus, e não deixar a vaidade entrar, não deixar a revolta entrar, ainda que você não esteja sendo reconhecido aqui ou no local de trabalho, até na família, não esqueça que o teu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Não esqueça que Deus é quem abre a porta, é a porta que Deus abre, ninguém fecha, pode ter certeza. Então você não tem que ficar cismado com nada, vai no ministério de Eliseu. Então vimos isso, podemos voltar lá para o Eliseu. O Eliseu mostra aqui o que é um homem de Deus, que o próprio inimigo reconhecia, e diz assim, e que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Isso aqui é a reação de muita gente que está na igreja, mas não está na comunhão. Às vezes estamos perto do homem de Deus, Eliseu, às vezes estamos juntos com as pessoas da igreja, estamos no mesmo ambiente, frequentamos o mesmo lugar, mas talvez o nosso coração não está ligado com Deus como deveria. Nós não estamos firmados como deveríamos de estar, porque nós trememos diante do inimigo. Pastor Jaime, apareceu um câncer, mas ele é Deus, irmão. Eu falei isso durante o dia, nós somos muito crentes até nos depararmos com o impossível. Por que isso vai acontecer? Deus, isso não podia, isso está roubando. Não,
Deus, surgiu o impossível para os homens. Surgiu isso, surgiu aquilo, surgiu essa adversidade. Mas o Senhor é Deus, o Senhor não deixou de ser Deus. Ele não deixou. Não deixou de ser Deus para lutar a seu favor, para agir a seu favor, mas nós esquecemos. Nós, como o auxiliar de Eliseu, quer dizer, nós frequentamos o mesmo lugar, estamos no mesmo lugar, mas não estamos fazendo a obra como deveríamos. 16, perdão. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você tem que ter a convicção de que Deus está contigo, que o exército de Deus está ao seu redor. Aqui que a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se aonde? De quem? Dos que o temem e os livra. Se você teme a Deus, ele está ali. Você não tem que ver anjo, você não tem que ver o ser de asinha, entenda bem. Não, você tem que crer. Tem que crer, tudo é possível ao que crer, não há o que ver. Mas se você esquece anjo, o próprio Senhor Jesus disse, estarei contigo quando? Todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, todos os dias, Deus está conosco, Deus está comigo, está contigo. Mas nós esquecemos, sabe por quê? Por causa da comunhão. Porque eu falei aqui para vocês, nós conversamos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Pega o seu celular, veja as conversas que você teve, por favor, não estou recriminando você. Então você conversa 1 hora com alguém, 2 horas, e com o Senhor, irmão. E com o Senhor. Hora da oração, domingo eu peguei, estava falando sobre isso. Nós temos que ver como está a nossa comunhão com Deus. Nós temos pressa de sair do altar, temos pressa de sair da oração, claro. Você, pastor Gérard, não tem o tempo, mas tem que procurar um tempo para o Senhor. Tem que procurar o tempo para o Senhor. Lembra daquela historinha que contam por aí? Que o filho queria todo dia falar, pai, filho, o papai está muito ocupado, papai trabalha, não tem tempo, papai tem muita coisa para fazer, filho. Papai não tem tempo para você tem que entender. Mas por que você não entendeu? Porque eu tenho que trabalhar para sustentar vocês, para comprar. Você não gosta de comprar uma roupa assim? Você não gosta? Papai tem que trabalhar. E pai, quanto é que eu sou? É 1 hora de trabalho do senhor? Ah, filho, mais ou menos R$100. Ô pai, legal, estou chegando lá. Como assim? Eu já tenho 50. Eu vou conseguir mais 50? Eu vou comprar 1 hora do senhor ficar comigo. Que dor no pai, né? Irmão, nós temos que abrir mão. Tem hora que temos que saber. Por favor, não estou querendo ensinar ninguém a criar filho, não. Que eu mesmo, fui omisso demais. Entenda bem. Se eu fosse falar isso, eu seria o primeiro a ser linchado aqui. Entende? Um dia eu contei para os pastores, por exemplo, eu fui criado no Rio de Janeiro, né? Então, meu pai que trabalhava em 3 empregos, mas naquela época quase não se trabalhava domingo, e ele ainda arrumava um tempo a Praia de Ramos, eu vou falar da Praia de Ramos, nem tem praia, é piscinão lá hoje, né? Mas íamos. E eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, eu estou com 62 anos de idade, eu não tenho uma foto com um filho meu na praia. E naquela época era mais difícil tirar foto, né? Você sabe que poucas pessoas têm foto. Eu não tenho foto de infância meu. Você tem foto de infância? Quem tem 60 anos aí? Não temos poucas fotos. Hoje não, pelo contrário, você até perde de tanta foto, né, irmão? Aliás, ninguém consegue imprimir mais, ninguém consegue revelar, né? A foto está tudo lá no computador, outro faz HD, outro está na nuvem, né? Não sei mais o que. Mas o que eu estou dizendo para você? Nós temos que aprender a buscar um tempo para o Senhor. Porque senão nós não vamos pegar essa intimidade de Eliseu. Essa comunhão, entenda bem, que Eliseu tinha, e vamos nos assustar diante dos perigos, vamos perder a paz diante das adversidades, que não é para perder. Olha a comunhão dele. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Abra os olhos dele, que não é o dele, que ele enxergava. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Olha a confiança que ele tinha. Ele via, andava pela fé. Nós andamos pela fé também. Mas como o rapaz não conseguia andar pela fé, ele disse, então dá visão para ele. Ah, meu irmãozinho, se Deus viesse você enxergar, você ia ver quantas vezes um anjo de Deus livrou você, irmão. Quantas vezes o Senhor desviou você de um caminho, fez, mas tantas coisas que poderíamos falar. No juízo nós saberemos isso. Qual é a nossa mensagem de hoje? Comunhão, comunhão, comunhão. Seja mais íntimo. O inimigo vai fazer guerra. Voltar ao versículo 8, que diz,
e o rei da Síria ia fazer a guerra a Israel. O inimigo sempre vai fazer guerra a mim e a você, conta, sempre. Afinal de contas, ele é o nosso. O que o Pedro falou? Lembra do Pedro, 1 de Pedro 5,8, sede sóbrio? O diabo, o quê? Vosso adversário anda lá no inferno? Ao redor de quem? De nós, né? Procurando a quem possa tragar, procurando a brecha para entrar. Não dê lugar ao diabo, anda em comunhão com ele, meu irmãozinho, pode ter certeza disso. Quem tem comunhão com Deus não dá lugar para o diabo, irmão. Quem busca o Senhor, quem ama o Senhor, quem chora aos pés do Senhor, se não é batizado com o Espírito Santo, peça o batismo com o Espírito Santo. Se não fala em língua, Deus me dá o dom de línguas, que é para a sua edificação. Tem hora que você vai entrar no quarto, não sabe nem o que vai falar, Deus, mas eu preciso de falar contigo. Passa que eu estou sem palavras. Daqui a pouco você vai ver, irmão, como diz um amigo meu, é uma rajada de línguas, irmão. Mas tem crente que vai ouvir alguém falar em língua assim, Deus me livre, fanático aí. Você está longe, né? Tem que se envolver com Deus. Tem que querer Deus, eu quero Deus, mas principalmente na sua oração de Mateus 6,6. Lembra de Mateus 6,6? Entra no quarto, fecha a porta e fala com Deus. Dobra os seus joelhos. Deus, eu quero ser mais íntimo do Senhor. Deus, eu quero uma comunhão maior. Aí nós vamos andar pela fé como andou. Entenda bem, nós andamos por fé e não por vista. E ele andar por fé. Ô, profeta, não tem ninguém aqui, você está dizendo mais que são os que estão conosco. Rapaz, você não enxerga mesmo, você tem que andar pelo natural. Tá bom, Senhor, tem misericórdia, abre os olhos desse incrédulo. E Deus abriu e disse, rapaz, tinha anjo para tudo quanto é lado ali. Não seja incrédulo, seja crente, irmão. Irmão, o Senhor está contigo todos os dias. Ele está comigo, se o universo todo, 7 milhões e tanto, 7 bilhões e tanto, todo mundo vai lá, eu quero Deus, Ele vai estar com todos, Ele é Deus. Essa é a palavra de hoje, comunhão, comunhão, comunhão. Nós não teremos, pelo contrário, vamos enfrentar o inimigo e pode ter certeza que sairemos vencedores.